chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula comigo, Cacau Sotero, no programa Fica em Casa Aprendendo. Vocês estão tendo aulas alternadas, né? Uns ficam em casa, outros na escola, mas o nosso material aqui é muito importante para acrescentar ao seu estudo, né? Ao seu conteúdo trabalhado aí na sua escola. Hoje nós vamos trabalhar a linguagem textual dos cartoons. É muito explorado nos livros didáticos, nos exercícios. E para você que já estudou há muito tempo, está apreciando o nosso trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos também com um assunto que serve para concurso público, para vestibular, certo? Vamos ver o cartoon em si, tá bom? A linguagem dos cartoons e também falar da charge, que é muito parecido com o cartoon, mas tem algumas diferenças, certo? Olha só, eu trouxe aqui um cartoon, não poderia deixar de ser da Mafalda, muito conhecida nos livros didáticos e também em provas de vestibulares. Vocês já estudam, né, questões de vestibulares, porque vocês estão se preparando para isso. Então, aqui, a Mafalda aqui fazendo uma reflexão. Ela diz assim, ó: use, compre, beba, coma, provém. Ei, o que eles pensam que nós somos? Provém não, gente, provem. Eu que estou lendo aqui errado, tá? Porque tem uma vírgula aqui de cima, pareceu um acento agudo. Vou ler de novo, hein? Ó. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Ela fica assustada com essa sequência de verbos no imperativo. Eu e o que somos, ela pergunta, né? Que nós somos, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, isso aqui é uma crítica, o cartoon sempre vai trazer uma crítica, junto com o humor, tá? A Mafalda é a personagem do cartunista argentino Quino, e é muito famosa. E ele realiza diversas críticas desde 1964. Então, você já sabe quem é o idealizador, o criador desse cartoon que envolve a Mafalda. Aqui a gente pode fazer também uma reflexão, né, nesse momento. Quando ela assiste a TV, ela já faz uma crítica aos comerciais, que são injuntivos, são injuntivos, persuasivos, trazem para nós essa ideia de que nós devemos ou que nós não devemos fazer. Então, aqui há uma crítica bem interessante, certo? Então, o cartoon, o que é o cartoon? Ele é um gênero jornalístico que expõe e que utiliza, como eu já disse, humor para levantar questionamentos. Então, o objetivo do cartoon é esse. Você já sabe, é um gênero textual, tem cunho humorístico, mas traz para nós sempre questões a serem questionadas, tá bom? Sobre a nossa sociedade, sobre o meio que nós vivemos. Assim como a charge, que nós vamos falar daqui a pouco, o cartoon pode combinar linguagem verbal e não verbal. Opa, minha língua está travando. Para levar o leitor a refletir sobre o cotidiano. Então, o que você aprende agora? Que o cartoon é um gênero textual jornalístico. Ele pode usar linguagem verbal e não verbal. Ele tem o objetivo de trazer assuntos questionáveis e que nos façam também ter criticidade sobre eles, tá? Assuntos do cotidiano da sociedade que nós estamos inseridos, tá bom? E outra coisa, a charge também faz isso, tá bom? E lá na frente nós vamos ver qual é a diferença entre um cartoon e uma charge. Então, a aplicação desse termo cartoon ocorreu pela primeira vez, né, não é uma palavra brasileira, em 1840, na revista Punch. A publicação divulgou uma série de cartoons em uma paródia. Você sabe o que é paródia? É um texto que é feito sobre outro texto. Nós vemos muito isso em música. Você pega o ritmo de uma música e faz uma composição. Por isso que a gente diz que é por cima. Vemos muito isso na época de propaganda política.
Os candidatos pegam hits do momento e fazem aí as suas músicas para divulgar o seu nome para ganhar voto. Então, é uma paródia, né? A paródia Frescos do Palácio, de Westminster, tá? Os desenhos foram adaptados em sátira, que aí a gente lembra do gênero lá do trovadorismo, cantigas satíricas, lembram que serve o quê? Para tirar onda, né? Para tirar, fazer críticas aos acontecimentos da política econômica da época. Então, esses cartoons, eles sempre têm também, sempre vão apresentar cunho político nessa crítica e nesses questionamentos levantados. Outro cartoon aqui, ó. Ele diz assim, ó, pra mim, o garoto tá falando pra mãe, só dá pra ver as pernas da mãe e o cachorrinho aqui, ó. O melhor amigo do ser humano é o sapo. Olha só. Aí a mãe responde, ó, mas o cachorro cuida da casa, é o companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. Aí o garoto ainda diz assim, o que um sapo faz por você? Aí o garoto responde, eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. É uma crítica. A mãe quer justificar o fato do cachorro ser o melhor amigo do homem. Por quê? Porque o cachorro guarda a casa. Em que sentido? Quando um carteiro ou qualquer pessoa chega numa casa que tem um cachorro, é o primeiro que dá sinal de que alguém chegou, não é assim? Então, ele guarda a casa. Qualquer barulho estranho, ele late, as pessoas vão ficar atentas. Então, nesse sentido, o cachorro guarda a casa. O que mais que ele faz? Companheiro, você briga com o cachorro quando ele está fazendo uma coisa errada, você ralha com ele, mas na hora que você chama pelo nome, ele balança o rabinho e vem correndo. Então ele é companheiro. Eu não tenho cachorro, os meus pets são outros. Eu tenho calopsitas, que têm um comportamento parecido com o cachorro. Por quê? Porque eles te acompanham, eles vêm até você, eles são muito carinhosos. Eu amo as minhas calopsitas. Esses são meus pets. Mas eu acho o cachorro bem legal. Já tive doguinho em casa, hoje eu não tenho mais. Acho que quem cuida dos pets tem que dar atenção. E o garoto acha que o melhor amigo dele é o sapo. Olha aqui o sapinho. Por quê? Porque a amizade que ele tem pelo sapo não é com interesse de guardar a casa, de ser companheiro e etc. Então, aqui a gente tem uma crítica. O nome cartoon vem do inglês, cartoon. Eu gosto muito de cartoons, desenhos animados, a gente também chama de cartoon. Significa cartão, tá? Por isso que ele vem assim, em tiras ou em apenas um só, pode ser. Um só o quê, né, Cacau? Um só quadro. Pronto, eu fico um só, faço o desenho e não digo o que é. Esse cartão tem como objetivo realização de uma crítica veloz, você já sabe, através de uma imagem. Então, temos imagem e temos fala. Posso ter também só a imagem. Aí, no caso, a linguagem não verbal. Outra coisa que é interessante, nós analisarmos as caras e bocas que esses personagens, essas personagens, têm na hora da apresentação do cartoon. É muito interessante, tá bom? Essa crítica veloz, quer dizer, rápida, através de uma imagem, pode ser representativa para nós, leitores, e nos levarmos a reflexões. Já sabemos o que é o cartoon, que tipo de gênero textual é esse? Presente nos jornais, revistas, né? É um gênero jornalístico, traz questões para serem refletidas por nós. Características do cartoon. Gênero textual constituído de linguagem não verbal. Essa é uma característica básica, mas eu também tenho a linguagem verbal. Sátira, humor, ironia, muita ironia. É algo cômico, é engraçado, nos faz sorrir. Tem flexibilidade, associação de linguagem verbal ao desenho expressivo, então eu não posso dizer que ela só é linguagem não verbal. É uma característica. Eu tenho cartoons que apresentam só linguagem não verbal, eu tenho cartoons que mistura as duas coisas, a imagem e a palavra, tá? Por que linguagem verbal? Porque tem verbo no sentido de palavra. Imagens atemporais, ou seja, um cartoon, você viu, começou a ser divulgado em 1964. Você viu aí? E hoje em dia você pode pegar cartoons antigos que se adequam ao cotidiano ou ao contexto social vivido por nós hoje em dia. Entrelaça palavras, imagens e sentido. Então,
aqui nós temos as características do cartoon. Ziraldo é um cartunista. Aqui nós temos a imagem do... Esse aqui eu represento os Estados Unidos, o tio Sam. E ele diz assim, ó, façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. É uma crítica de cunho político. Então, nós sabemos que os Estados Unidos, né, o país, os Estados Unidos, são uma grande potência, uma potência de muita influência no mundo. Hoje briga muito com a China para ver quem manda mais, certo? Esse tipo de gênero é jornalístico, nós já sabemos, empresta às artes plásticas. Você sabe que essa imagem aqui do tio Sam representa o país, no caso, Estados Unidos. Os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem. É algo que você olha e rapidamente entende, ou pelo menos deve entender. Transmitida pelo interlocutor. Chuchus, o interlocutor é um dos elementos da comunicação. Eu sou uma interlocutora que falo agora, você que me ouve e me vê, ou apenas me vê, aos chuchus que não podem me ouvir, mas entendem o que eu digo, por causa da minha colega aqui que está fazendo aí a linguagem, né, de Libras. Ela está usando um recurso, uma linguagem para que os chuchus que não me ouvem possam me entender. Então, você que me ouve e me vê, você que só me vê e não me ouve, mas entende o que eu digo, nós dois fazemos parte desses elementos da comunicação. Nós somos os interlocutores, certo? O grafismo, se utilizado no humor, satiriza situações, momentos e pessoas. Então, aqui, no caso, historicamente, já houve muitas situações onde os Estados Unidos levaram a questões de imposição. E aí, por isso diz, façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Isso serve para o tio Sam, isso serve também para algumas representações políticas aqui no Brasil. Era só trocar a cara aqui da pessoa, não é assim? Bom, nas artes plásticas, e aí o professor Marcos Dominici pode nos ajudar, esse gênero é visto como uma peça de estética gráfica. E no jornalismo é uma peça usada para contribuir com a informação que, assim como um texto editorial, expressa opinião do veículo, que proporciona a informação. Pode ser revista, pode ser jornal, pode ser um livro didático. Dependendo do assunto que se trabalha na língua portuguesa, o texto vai se adequar para o assunto que se quer trabalhar. Esse gênero textual é formado por uma associação, nós já falamos, de linguagem verbal e não verbal. Mesmo usando uma estética gráfica, esse gênero também usa a linguística. Aí nós entramos no que diz respeito à língua portuguesa. Desenho com escrita, né? Na imprensa, ele também é posto como um subgênero, que é o cartoon, a respeito da atualidade. Então, em atualidades, em livros de história, em aulas de história, de geografia, de arte, de língua portuguesa, tema de produção textual, o cartoon é muito explorado. Ele tem intenção de satirizar, reforçando, costumes nossos, né, do dia a dia, tudo é dentro do contexto que nós vivemos, tudo é de acordo com a nossa sociedade, e vem aí também a questão da charge, né? A charge possui a intenção de satirizar circunstâncias mais específicas. Então, uma charge pode não ter um sentido daqui a algum tempo, diferente do cartoon. O cartoon é atemporal, a charge, assim como o meme. Só para que a gente entenda, é algo mais específico, é algo mais temporal, certo? Tá bom? Então, por meio do cartoon, o veículo já vai expor a sua opinião, jornal, revista, página, enfim, o que quiser utilizar o cartoon vai ter uma intenção linguística para trabalhar o assunto interessante no momento. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma charge, não é um cartoon. Por quê? Porque isso aqui é algo temporal. Daqui a alguns anos, essa charge aqui perde sentido.
os garotos estão usando máscara. Lembrando que eu não estou usando máscara, mas aqui no estúdio, quem me filma e quem está no apoio usam as máscaras, porque precisamos ter esse protocolo. E eles estão a mais de 2 metros de mim. Então, essa charge aqui do Jean Galvão foi publicada na Folha de São Paulo no dia 19 de julho de 2020. Ainda é atual, porque nós estamos em contexto de pandemia. Remete à volta às aulas. Então, você que está na sala de aula, está usando máscara, está mantendo distanciamento. Olha a crítica, o garoto aproveita a máscara, ele colocou a cola na prova de matemática. Então, é uma crítica. Risco de contaminação pelo coronavírus, muito maior em 2020, ainda é risco em 2021, mas aí nós já temos a vacina, que já nos deixa um pouco mais tranquilos. Mas os protocolos de segurança precisam ser respeitados. Então, charge vem do francês, significa charger, carga, fazer uma carga, exagerar, carga no sentido de tornar exagero, ou ataque. Esse ataque é pontual, possui relação a um acontecimento específico, como eu já disse, e aqui nós vimos tem a ver com a pandemia, com a contaminação pelo coronavírus. Olha outro exemplo aqui de charge. Olha o tamanho da fila. Contextual também. Ela é de 28 de março de 2019. Nós estamos enfrentando um problema muito sério de desemprego no Brasil. Então, aqui é uma fila para arrumar emprego. E aqui o diálogo entre os dois, que se destacam, mas a vaga de emprego exige conhecimento de inglês. Aí o cara diz assim, até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender. Quer dizer, está demorando muito, vai demorar muito a ele, até chegar a ele. Ilustração do chargista. Duque realiza uma crítica sobre as longas filas de desempregados. Então, é um acontecimento, é uma situação específica. A charge difere do cartoon nesse sentido. O cartoon é atemporal, a charge é do momento. 2019, 2020, pandemia, 2021, ainda em pandemia, desemprego no Brasil tem crescido em número alarmante. A nossa inflação também está numa porcentagem alta, isso traz desemprego, traz fome, traz miséria, uma situação bem complicada que nós estamos vivendo. E elas foram criadas, elas quem? As charges, no final do século XIX, por indivíduos que eram contra as ideias de governos. Então, você vê charge muito criticando o governo. Essa que eu passei é uma charge de crítica ao governo que tem a responsabilidade de equilibrar a economia, gerar emprego e renda. E os chargistas foram oprimidos pelo governo. O governo não gosta de ser criticado. Mas ganhou muito prestígio, a população gosta, e eu acrescentei, falei do meme. O meme é uma linguagem também crítica, humorística, nos faz rir até da desgraça. O brasileiro adora fazer meme, rir quando eu digo até da desgraça, porque recentemente nós tivemos a notícia de um possível tsunami, Deus livre, que aconteceria aqui na região, na nossa região, no Nordeste, principalmente aqui na área de São Luís, do Maranhão. E aí você vê as pessoas fazendo meme aqui no Maranhão, esperando a tsunami. Muita gracinha, muita piada, usando uma situação muito séria. Certo? Outra aqui, ó, o cara é cadeirante, ele vai pedir uma informação. Por favor, o senhor poderia me dar uma, o cara dá o dinheiro. Isso aqui é uma crítica. Ele queria uma informação, ele não queria dinheiro. Por ser cadeirante, a pessoa pode achar que ele não pode trabalhar, é uma pessoa sem condições financeiras, deu uma esmola. Então, é um preconceito contra as pessoas cadeirantes. Então, eu tenho uma crítica usando a charge. Então, hoje, na nossa aula, a gente falou da linguagem do cartoon e também falamos das charges, vimos as diferenças entre os tais gêneros e que é muito divertido, é muito engraçado e nós trabalhamos muito nas aulas de língua portuguesa. Seja comigo
numa videoaula, seja com o seu professor aí na escola, porque nós estamos trabalhando de forma híbrida já. E se Deus quiser, muito brevemente, nós já estaremos de novo em sala de aula, num contexto melhor. Compliquei?